Os cavaleiros que acabavam de apear-se eram dois belos e elegantes mancebos, que chegavam da vila de Campos. Do modo familiar, porque foram entrando, logo se desprendia que era gente da casa. De feito, um era Leôncio, marido de Malvina, e outro Henrique, irmão da mesma. Antes de irmos adiante, forçoso nos é travar conhecimento mais íntimo com os dois jovens cavaleiros. Leôncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. O comendador, já bastante idoso e cheio de enfermidades depois do casamento de seu filho, que tivera lugar um ano antes da época em que começa esta história, havia abandonado a administração e usufruto da fazenda, e vivia na corte, onde procurava alívio ou distração aos achaques que o atormentavam. Leôncio achara desde a infância, nas larguezas e facilidades de seus pais, amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mau aluno e criança incorrigível, turbulento e insubordinado, andou de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de todos os preparatórios, cujos exames, todavia, sempre salvara a sombra do patronato. Dado na escola de medicina logo no primeiro ano, enjoou-se daquela disciplina, e como seus pais não sabiam contrariá-lo, foi-se para Olinda. Assim escreveu ao pai, que deu-lhe crédito e o enviou a Paris, donde esperava vê-lo voltar feito um novo Humboldt. Instalado naquele vasto pandemônio do luxo e dos prazeres, Leôncio raras vezes, e só por desfastio, ia ouvir as eloquentes preleções dos exímios professores da época, e nem tampouco era visto nos museus, institutos e bibliotecas. É um vantajosíssimo casamento, ânsia e um tão perfeito traquejo da alta sociedade, que o tomaríeis por um príncipe, que já era tempo de empregar-se em alguma coisa, de abraçar alguma carreira, que já se tinha aproveitado da bolsa paterna mais do que era preciso para sua educação, e que era mister ir aprendendo, se não a aumentar, ao menos a conservar uma fortuna, à testa da qual teria de achar-se mais tarde ou mais cedo. Depois de muita hesitação, Leôncio optou enfim pela carreira do comércio, que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas. Mas as suas ideias largas e audaciosas a este respeito aterraram o bom do comendador. O comércio de importação e exportação de gêneros, mesmo em larga escala, o próprio tráfego de africanos, lhe pareciam especulações degradantes e impróprias de sua alta posição e esmerada educação. O negócio de balcão e arretalho, esse inspirava-lhe asco e compaixão. Só lhe conviam as altas especulações cambiais, as operações bancárias e transações em que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar, triplicar em pouco tempo a fortuna paterna. Com o que tinha observado na Bolsa de Paris e em outras praças europeias, presumia-se com habilitação bastante para dirigir as operações do mais importante estabelecimento bancário ou as mais grandiosas empresas industriais. O pai, porém, não se animou a confiar sua fortuna aos azares especulativos daquele financeiro em botão, e que até ali só tinha dado provas de grande talento para consumir em pouco tempo e em pura perda somas consideráveis. Resolveu, portanto, a não tocar-lhe mais naquele assunto, esperando que o mancebo criasse mais algum juízo. Vendo que seu pai esquecia-se completamente dos planos de criar-lhe um pecúlio próprio, Leôncio olhou para o casamento como o meio mais suave e natural de adquirir fortuna, como a única carreira que se lhe oferecia para ter dinheiro a esbanjar a seu bel prazer. Malvina, a formosa filha de um riquíssimo negociante da corte, amigo do comendador, já estava destinada a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais de ambos. A família do comendador foi à corte. Os moços viram-se, amaram-se e casaram. Foi coisa de poucos dias. Pouco tempo depois de seu casamento, Leôncio passou pelo desgosto de perder sua mãe por um golpe inesperado. Esta boa e respeitável Súnios em uma frágil criatura, que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração, e tornar menos triste e solitário o lar em que passava os dias tão monótonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha, que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha.
Isaura era filha de uma linda mulata. Juliana era uma mulata bonita e sacudida, mulata quase branca, que fora por muito tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este, que, como homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição, lançou olhos ambiciosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo, resistiu ela às suas brutais solicitações, mas por fim teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso concebeu mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobrações, o comendador não ousou mais empregar a violência contra a pobre escrava, e nem tampouco conseguiu jamais, por outro qualquer meio, superar a invencível repugnância que lhe inspirava. Enfureceu-se com tanta resistência e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira mais bárbara e ignóbil, acabunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e delicados serviços, para a senzala e os fragueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo. O feitor, porém, que era um bom português ainda em vigor dos anos, e que não tinha as entranhas tão empedernidas como seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalho e surras, só lhe dava carícias e presentes. De maneira que daí a algum tempo, a mulata deu à luz da vida à gentil escravinha de que falamos. Este fato veio exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava. Expeliu com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor, e sujeitou a pobre Juliana, mãe de Isaura, a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento, que em breve a precipitou no túmulo, antes que pudesse acabar de criar sua tenra e mimosa filhinha. Eis aí, debaixo de que tristes auspícios nasceu a linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio ampará-la à sombra de suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou pela alma da infeliz mulata encarregar-se do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha. Assim o cumpriu com o mais religioso escrúpulo. À medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela mesma ensinando a ler e escrever, a coser e a rezar. Mais tarde, procurou-lhe também mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho. Comprou-lhe livros e empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como faria com uma filha querida. Isaura, por sua parte, não só pelo desenvolvimento de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua vida, o mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os 2 novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de Campos. Foi então que o comendador entregou a seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto de seus dias livre de afazeres e preocupações, para o que bastavam-lhe com sobejidão as rendas que para si reservava. Feita em vida esta magnífica dotação a seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi de muito do gosto e aprovação do marido. Malvina, que apesar de sua vaidade aristocrática tinha alma cândida e boa e um coração bem formado, não pôde deixar de conceber logo, desde o princípio, o mais vivo interesse e eterna afeição pela escrava Isaura. Era esta, com efeito de índole tão bondosa e fagueira, tão dócil, modesta e submissa, que, apesar de sua grande beleza e incontáveis dotes de espírito, conquistava logo ao primeiro encontro a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel companheira, a amiga de Malvina,
que, afeita aos prazeres e passatempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que ia habitar. Filha, enquanto eu for viva, quero tê-la sempre bem pertinho de mim. Quero que seja minha e minha só. Você há de estar dizendo lá consigo: forte egoísmo da velha. Mas também eu, já poucos dias terei de vida. O sacrifício não será grande. Por minha morte ficará livre, e eu terei o cuidado de deixar-lhe um bom legado. De feito, a boa velha tentou por diversas vezes escrever seu testamento a fim de garantir o futuro de sua escravinha, de sua querida pupila. Mas o comendador, auxiliado por seu filho com delongas e fúteis pretextos, conseguia ir sempre adiando a satisfação do louvável e santo desejo de sua esposa, até o dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumbiu em poucas horas, sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para expressar sua última vontade. Malvina jurou sobre o cadáver de sua sogra continuar para com a infeliz escrava a mesma proteção e solicitude que a defunta lhe havia prodigalizado. Isaura pranteou por muito tempo a morte daquela que havia sido para ela mãe desvelada e carinhosa, e continuou a ser escrava, não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis.